Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é darmos início ao estudo das potências, tá? Hoje nós vamos falar sobre potenciação. Uma boa parte do que eu vou falar hoje vai ser uma revisão do que já foi falado nos anos anteriores, tá? Com acréscimo de algumas características mais particulares. Além disso, a gente vai fazer alguns exercícios. Então, você pode pegar o seu livro didático aí e deixar já do seu lado aí, ok? Bom, a definição. A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo algumas vezes. Para escrever um número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação. Então, eu tenho a elevado a n, tá? Esse a ele vai ser repetido algumas vezes, e quem vai indicar o número de vezes que esse a vai ser repetido vai ser o n, ok? Bom, esse a é chamado de base, e o n é chamado de expoente, tá? A gente vai trabalhar com a diferente de zero, porque se eu colocar igual a zero aqui, qualquer valor vai ser zero, porque zero elevado a um valor qualquer, a gente vai estudar isso futuramente, a gente vai ter algumas características particulares, tá? Bom, então, de forma geral, eu tenho a base, que é o a, o n, que é o expoente, e o b é a potência, ou o resultado da potência, tá? Então, de forma bem simples, essa é a definição. É um produto de fatores iguais. Esses fatores são representados pela base. Bom, alguns exemplos. A leitura disso é 5 elevado à segunda potência ou 5 ao quadrado. O que significa isso? Que é 5 vezes 5, que é igual a 25. Tá? A leitura dessa letra B é 3 elevado à terceira potência ou 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Somente esses dois eu coloquei a leitura pelo seguinte fato. Eles é que têm uma leitura diferenciada, quadrado e cubo. No restante das potências, vai ser quarta potência, quinta potência e assim sucessivamente, tá? Com exceção do expoente 2 e o expoente 3, que eu tenho um nome diferenciado, que é o quadrado e o cubo. Bom, qual que seria a proposta aqui? Que vocês fizessem mentalmente comigo o resultado dessas potências aqui, aplicando a definição. Por exemplo, 0 elevado a 3, o que vai ser? 0 vezes 0 vezes 0. E 0 vezes 0 vezes 0 é igual a 0. 1 elevado à quarta potência é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que isso é igual a 1. Ah, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente aplicando a propriedade, ou a definição, desculpa. E depois disso a gente vai poder observar algumas propriedades. Tá? Menos 2 elevado a 3. Então, seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tá? Isso vai dar menos 8. Lembrando as multiplicações de sinais, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Tá? Existe uma outra técnica que é de contar a quantidade de sinais negativos. Se essa quantidade de sinais negativos for ímpar, a resposta é negativa, ou mantém o sinal da base. Tá? Quando o expoente é par, a gente tem uma característica, a gente vai ver daqui a pouco, mas vamos calcular aqui. Então, aqui seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, aqui, ó, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, e menos vezes menos dá mais. Ok? E aí eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que eu estou fazendo aqui é o cálculo usando, digamos, dois momentos, analisando o sinal e depois calculando a potência, né? Porque primeiro eu faço a análise dos sinais e depois eu saio multiplicando. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aqui, ó, 0,2 ao quadrado. Como aqui é positivo, a resposta vai ser positiva. 0,2 vezes 0,2 é 0,04. Observe que eu tenho duas casas decimais aqui e a minha resposta. Eu tenho uma casa decimal em cada um dos fatores, no total de duas casas decimais, e aqui eu tenho duas casas decimais. 2 terços ao cubo. Então, vai ser 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. E isso é igual a 8,27avos. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, aqui foi só a aplicação da definição. A gente vai poder observar agora algumas consequências da definição, alguns casos particulares. Por exemplo, quanto seria 2 elevado a 1? Quanto seria 3 elevado a 1? Quanto seria 0 elevado a 1? Bom, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 0 elevado a 1 é 1. A partir disso, eu percebo uma característica, tá? Ou uma consequência da definição, quando o expoente é 1. Tá? Então, posso afirmar que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ó, 2 elevado a 1 é igual a 2, 3 elevado a 1 é igual a 3, e assim sucessivamente. A generalização disso é a seguinte.
eu tenho um número qualquer elevado a 1, e aqui está errado, não é 1, é ele mesmo. Ok? Deixa eu só corrigir aqui. Bom, prosseguindo, agora, no primeiro caso, eu fixei o expoente igual a 1. Agora, a minha base é igual a 1. Quanto seria 1 elevado a 2? Bom, 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 1 elevado a 5 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que também é 1. Então, o que eu posso afirmar quando a base é igual a 1? Então, 1 elevado a um número qualquer é igual a 1. Não importou o expoente que eu coloquei aqui, o resultado foi sempre igual a 1. Então, eu posso generalizar assim. 1 elevado a um número qualquer é igual a 1. Ah, então, são características que a gente vai percebendo. Eu chamo de consequências da definição. Eu aplico a definição várias vezes e percebo que o resultado é sempre o mesmo, então eu uso isso como uma característica. Bom, ou mais consequências da definição. Agora eu vou trabalhar com zero. Zero é a base. Então, 0 elevado a 3 é 0 vezes 0 vezes 0, que é 0. 0 elevado a 2 é 0 vezes 0, que é igual a 0. E 0 elevado a 4 é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0. Bom, o que eu percebi que quando a base é 0? O que aconteceu com os resultados? Eles foram todos iguais a 0. Ah, se todos são iguais a 0, eu posso dizer que 0 elevado a um número qualquer, exceto 0, é igual a 0. Tá? Observe que eu não coloquei 0 elevado a 0 aqui. A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, se agora eu trabalhei com 0 na base, eu posso trabalhar com 0 no... desculpa, a generalização aqui. Então, 0 elevado a um número qualquer é 0, desde que esse número qualquer não seja 0. Tá? Bom, agora eu vou trabalhar com 0 no expoente, eu trabalhei com ele na base. E aí eu perco um pouco a referência, eu fico sem saber quanto que é isso aqui. Tá? Provavelmente vocês já sabem. Agora, minha pergunta é, vocês sabem me dizer por que vocês acreditam que 2 elevado a 0 é igual a 1? Já dando o spoiler do resultado? Bom, a justificativa para isso está na sequência numérica. Tá? Vamos observar uma sequência aqui, ó, 2, 4, 8, 16. Essa sequência aqui, ela pode ser escrita como uma potência de 2. Então, ó, 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. E 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Concordam com isso? Bom, se vocês concordam, eu estou dizendo que essa sequência é igual a essa sequência, certo? Bom, o que eu vou fazer agora é tentar encontrar o antecessor de cada uma dessas sequências. Bom, quem seria o antecessor aqui? Para descobrir um antecessor, basta descobrir o padrão. Qual que é o padrão aqui? Bom, se para a direita eu vou multiplicando por 2, para a esquerda eu vou dividindo por 2. Então, 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 1. Vou pôr aqui, ó, dividido por 2. Bom, nesse caso aqui, o padrão está nos expoentes, porque a base ela permanece sempre a mesma. Então, ó, 4, 3, 2, 1, 0. Então, pessoal, eu concluí que 2 dividido por 2 é 1. Tá? Eu até posso pôr aqui, ó, dividido por 2. E aqui, ó, eu subtraio o expoente. Bom, se 2 elevado a 4 é igual a 16, 2 elevado a 3 é igual a 8, 2 elevado a 2 é igual a 4 e 2 elevado a 1 é igual a 2, eu posso afirmar que 2 elevado a 0 é igual a 1, conforme vocês provavelmente já sabiam. Tá? Eu escolhi um caso particular para mostrar para vocês que o 2 elevado a 0 é igual a 1. Eu poderia trocar aqui, em vez de escrever uma base de 2, né, que eu coloquei aqui, eu poderia ter colocado 3. 3, depois multiplicado por 3 dá 9, multiplicado por 3 dá 27, faria a mesma sequência aqui e chegaria à mesma conclusão. Tá? Então, essa é uma das formas de mostrar para vocês por que um número elevado a 0 é igual a 1. Então, daí a gente conclui que 3 elevado a 0 é igual a 1, 0,2 elevado a 0 é igual a 1, 1 meio elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então, todo número elevado a 0, exceto 0, é igual a 1. Bom, a generalização disso é um número elevado a 0 é igual a 1, desde que esse número seja diferente de 0. Aí você pode falar, professor, mas é a segunda vez que você fala a questão de 0. Pelo seguinte fato, pessoal. Eu quero saber agora quanto seria 0 elevado a 0. Se a gente partir dessa última consequência, quando o expoente é 0, a resposta é quanto? Seria igual a 1, certo? Mas 0 elevado a alguma coisa, anteriormente, eu falei que era 0. Então, percebam que, olhando essa consequência, eu acreditaria que a resposta seja 1, olhando a consequência anterior, eu acreditaria que a resposta fosse 0. Bom,
Aí, essa operação perde o que a gente chama de unicidade. Ela não tem única resposta, uma única possibilidade de resposta. Por isso que a gente faz assim, a gente coloca exceto zero para excluir esse zero elevado a zero dos dois casos, ou do expoente zero ou da base zero. E aí a gente dá um nome para isso, a gente chama isso de indeterminação. Eu não consigo determinar um único valor para essa potência. Ok? Professor, isso pode cair numa expressão numérica? Não, porque se cair numa expressão numérica, não tem como resolvê-la, porque eu não consigo determinar o resultado para isso. Beleza? Então, isso vai ficar muito mais como uma curiosidade. Isso provavelmente, né, não vai aparecer em nenhum exercício que você vai fazer. Continuando, com mais consequências aqui. Bom, menos 3 elevado a 1 é menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3 é igual a mais 9, menos 3 elevado a 3 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que é menos 27, menos 3 elevado a 4 é menos 3 vezes menos 3, que vai dar mais 81, menos 3 elevado a 5 vai ser menos 243, menos 3 elevado a 6 vai dar mais 729. Bom, dessa série de contas de resultados que eu obtive, vocês devem ter percebido que alguns resultados estão em azul, outros estão em vermelho. Bom, os azuis são os positivos e os vermelhos são negativos. A pergunta que eu gostaria que vocês refletissem é: quando é que eu sei que o resultado ele é positivo e quando é que eu sei que ele é negativo? Será que a gente pode perceber um padrão aqui? Eu acho que sim, né? Então vamos lá. Os resultados negativos têm expoente 1, 3 e 5. O que esses números têm em comum? Eles são números ímpares. Já os resultados em azul são todos expoentes pares. Então, eu posso afirmar que quando eu vou fazer o cálculo de potências com expoentes, expoentes pares, o resultado será sempre positivo. E expoente ímpar, tá? Ele até então está mantendo o mesmo sinal da base. Ah, professor, mas não é sempre negativo? Não, porque a gente pode trabalhar sem parênteses, sem sinal negativo também. Olha aqui, ó, 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 2 é 9, 3 elevado a 3 é 3, 3 elevado a 4 é 81, 3 elevado a 5 é 243 e 3 elevado a 6 é 729. Pessoal, mas aqui deu tudo positivo. Sim, deu tudo positivo. Por quê? Porque aqui era positivo, 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 aqui era positivo. Bom, então vamos lá. Vamos tentar traçar uma lógica aqui, tá? Bom, sempre que as bases foram positivas, os resultados foram positivos. Agora, quando a base foi negativa, ora foi positivo, ora foi negativo. Ah, tá. Então, como é que a gente pode pegar todos esses resultados e condensar numa característica só? Eu gosto de condensar da seguinte forma. Eu trabalho assim. Se o expoente é par, a resposta sempre será positiva. Então, ó, eu vou apagar aqui só para ficar claro. Expoentes pares. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Sempre positivo. Agora, quando o expoente é ímpar, eu vou dizer que eu vou manter o sinal da base. Ó. É negativa, a resposta ficou negativa. É negativa, a resposta ficou negativa. É positivo, a resposta ficou positiva. Então, a gente pode caracterizar assim. Tá? Já vou adiantar uma coisa para vocês, tá? Que eu não coloquei nesses meus slides. O que vocês devem copiar, tá? Eu sempre acredito que a gente tem que ter um registro. Então, como aqui eu vou ter uma série de potências, tá? Eu peço a vocês que copiem pelo menos uns 3 exemplos de cada. Por exemplo, que eu estou trazendo 6 exemplos. Não copie os 3 primeiros aqui e os 3 primeiros aqui, além dessa conclusão aqui. Ok? Então, tentem fazer assim, anotar pelo menos uns 3 exemplos de cada caso, mais a conclusão, para que vocês possam ter um ótimo registro aí. Se tiverem dúvida, depois podem me perguntar. Continuando, observem que, nesse caso, todos os termos tinham parênteses. Será que a ausência de parênteses implica alguma coisa? Tá? Menos 3 elevado a 1, eu afirmo para vocês que é menos 3, menos 3 elevado a 2 é menos 9, menos 3 elevado a 3 é menos 27, mais 3 elevado a 1 é 3, mais 3 elevado a 2 é 9, mais 3 elevado a 3 é mais 27. Bom, qual que foi a diferença, pessoal? A diferença é que, no caso, quando não tem parênteses, eu vou manter o sinal da base. Então, ó, é negativo, é negativo, é negativo, tudo ficou negativo. É como se eu tivesse elevando o número, mas não o sinal, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma diferença para você. Então, no cálculo de casos de potências cujo a base não apresenta parênteses, o resultado terá o mesmo sinal da base, ok?
Bom, só para vocês verem a diferença. Quando eu calculo aqui menos 3 ao quadrado, com parêntese, eu estou elevando ao quadrado o menos 3. Então, ele vai ser repetido. Olha a leitura aqui, ó, o quadrado do oposto de 3. Então, quem está sendo elevado ao quadrado é o oposto de 3. Então, ele repete. Ok? Bom, agora, se eu não tenho parênteses, a leitura disso é diferente. É o oposto do quadrado de 3. Então, quem está sendo elevado ao quadrado? Apenas o 3. Então, somente o 3 que vai repetir. Perceberam a diferença? Daí eu justifico por que eu analiso o sinal, o outro eu só mantenho ele. Tá? Então, ó, se não tem parênteses, você calcula a potência e repete o sinal. Se tem parênteses, você vai ter dois casos. Expoente par sempre positivo, expoente ímpar mantém o sinal da base. E a gente trabalhou com todas as características aqui. Ok? Bom, então você agora, depois de ver tanto de informação, eu peço que vocês acessem o livro de vocês, os exercícios 5, 6, 7 e 8 da página 10 e tentem resolvê-los, tá? Assim que terminar, volta para esse vídeo e veja a correção para ver se acertaram. Professor, eu estou sem livro, o que que eu faço? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai continuar com o vídeo e você vai dar um pause em cada um dos exercícios que eu apresentar e a partir disso, você vai fazer esse exercício e depois dar o play de novo no vídeo. Combinado? Então, vamos lá. Dê o pause aí e tente fazer. Considerando agora que você já fez o exercício, né? Então, vamos para o resultado. Menos 5 elevado a 5. Não tem parênteses, então vou manter o sinal positivo. Aí é só calcular 3 elevado à quinta potência, que é 243. Menos 4 elevado a 3. Tem parênteses, o expoente é ímpar, vou manter o sinal da base, então vai ficar negativo, e eu vou calcular 4 ao cubo, que é 64. 0,1 elevado à quarta potência. Expoente par sempre positivo. Então, vou multiplicar 0,1 elevado à quarta potência. Observe que aqui eu vou ter 4 casas decimais, porque cada vez que eu for multiplicar 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, eu vou acrescentando uma casa decimal, tá? Expoente ímpar mantém o sinal da base. Aí eu vou multiplicar menos 1/3 vezes menos 1/3, menos 1/3, e aí eu vou chegar à conclusão que isso é menos 1 sobre 243. Professor, fiquei com dúvida nessa. Bom, vamos lá. Você pode escrever assim, ó, menos 1/3 vezes menos 1/3, vezes menos 1/3, vezes menos 1/3, vezes menos 1/3. Eu multiplico o primeiro sinal, na verdade eu já sei que o sinal é negativo, porque o expoente é ímpar, eu mantenho o sinal da base, eu multiplico 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Embaixo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Ok? Bom, professor, tem uma raiz aqui, não tem problema, o expoente é zero, né? Um número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Zero elevado a um número diferente de zero é igual a zero. 1 elevado a qualquer número é igual a 1. 0,3 elevado a 3. Então, é 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Como aqui é positivo, a resposta vai ser positiva. Tá? Estou falando mais rápido porque vocês já fizeram o exercício. Pelo menos eu espero que sim. Vai ter que ter 3 casas decimais, tá? Então, vai ser 0,027. Menos 5 elevado ao cubo. Bom, eu vou manter o sinal, então vai ficar negativo, e calculo 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Tá? Bom, aqui, ó, menos 1 elevado a 203. 203 é um número o quê? Ímpar. Então, mantém o sinal negativo. E 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, isso vai dar a resposta menos 1, tá? Menos 15 ao quadrado, mantém o sinal porque não tem parênteses. 15 vezes 15, 225. E aí, está equivocado aqui. Essa coisa de Ctrl+C, Ctrl+V nunca dá muito certo, né? Bom, é negativo, tá? Bom, menos 5 sétimos elevado à quarta potência. Expoente par, resposta positiva. 5 elevado à quarta potência, de novo, eu vou ter um errinho aqui. Né? Faltou fazer uma correção aqui, hein, pessoal? Bom, 5 elevado à quarta potência, 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, isso vai dar 625. Já 7 elevado à quarta potência, porque vai dar 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, eu vou ter que fazer o rascunho aqui, que eu não sei de cabeça, não. Então, vai ser 49 vezes 49. Professor do céu, por que você fez 49 vezes 49? Bom, porque eu não tenho que multiplicar 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Eu sei que 7 vezes 7 é 49, aqui e aqui. Então, eu só multiplico 49 vezes 49. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 4, 36. Com 8, 44. 4 vezes 9, 36. Vão 3. 4 vezes 4, 16. Dá 19. Aqui dá 1, aqui dá 10, aqui dá 14, aqui dá 2. Se eu não errei conta, 2.401.
tá? Espero não ter errado. Se eu tiver errado, depois você manda mensagem para mim falando que eu errei. Bom, resolva as expressões. Então, a letra A é menos 5 ao quadrado, mais toda essa expressão aqui. E aí vem um detalhe bastante importante, pessoal. Olha aqui, ó, colchete, colchete, expoente zero. Importa o que vai estar aqui dentro? Não, sendo diferente de zero não me importa. Por quê? Um número diferente de zero elevado a zero é quanto? É 1, pessoal. Então, eu não preciso resolver aqui dentro. Ah, você resolveu, né? Pois é. Você vai ficar mais atento agora a esse expoente zero aqui. Bom, aqui, esse resultado aqui também é fácil. Mantém o sinal negativo, 5 ao quadrado, 25. Então, na verdade, pessoal, eu vou ter simplesmente menos 25 mais 1, que é menos 24. Tá? Na letra B, eu vou começar resolvendo as potências. Então, vou resolver essa potência, essa daqui e essa daqui. Tá? Bom, o expoente é par, resposta positiva. 3,2 ao quadrado é 32 ao quadrado é 1024, mas 3,2 ao quadrado é 10,24. Caso você tenha dúvida, você pode fazer a continha no canto, tá? Aqui eu vou trabalhar com decimal, então isso aqui eu vou trabalhar com 0,3. Ao quadrado é 0,09. Como aqui está, o expoente é par, a resposta é positiva, tá? Aqui o expoente, ele é ímpar, tá? Então vai manter o sinal da base. 2 ao cubo é 8, então vai dar menos 8. Por que que eu não tirei o parênteses aqui e tirei o parênteses aqui? Porque aqui o resultado era positivo, então eu posso trabalhar com ausência de sinal. Aqui não. Se eu coloco, por exemplo, um sinal de divisão e coloco um menos, fica estranho, tá? Por exemplo, isso aqui, ó, a gente não pode escrever assim, ter dois sinais juntos assim. Eu tenho que ter um símbolo para separar, tá? No caso dos positivos, eu não preciso colocar o sinal. Então, por isso que eu posso trabalhar aqui sem um parênteses, tá? Ah, professor, e se eu quiser colocar o parênteses? Pode? Pode. Não tem problema nenhum. Bom, aqui eu vou resolver essa multiplicação e essa divisão, tá? Resolvendo a multiplicação, 4 vezes 9 é 36, duas casas decimais, 0,36. 16 dividido por 8 é 2. Como são dois números negativos, a resposta é positiva. Bom, agora basta somar isso, né? Somando isso, eu vou ter 12,6. Ok? Vamos para as últimas duas questões. Bom, nessa primeira questão aqui, eu vou substituir o x e o y pelos valores correspondentes, tá? Menos 2 e 2. Então, faria essa substituição aqui. Toda vez que a gente substitui uma letra por um número, eu sugiro que vocês coloquem parênteses, tá? Para garantir que a operação fique correta. Porque aqui, quem está sendo levado ao quadrado é o valor de x. Então, todo ele, incluindo o sinal. Então, aqui eu vou resolver essa potência. Ó. Expoente par, resposta positiva. Expoente ímpar, mantém o sinal da base. Como aqui é positivo, eu manteria aqui positivo. Mas com o sinal negativo, vai ficar negativo. Tá? Então, aqui vai ficar mais 4 e aqui vai ficar menos 8. Embaixo, aqui eu vou manter o sinal da base, porque é ímpar. Então, vai ficar negativo. 2 ao cubo é 8. Aqui eu vou manter o sinal da base. Quer dizer, aqui é sempre positivo, porque o expoente é par, vai ser 4. Fazendo a conta aqui, eu vou ter menos 4 dividido por menos 4. O número dividido por ele mesmo é igual a 1. Tá? Para finalizar, sendo n um número natural, par, não nulo, calcule o valor disso. Bom, então primeiro preciso pensar o seguinte. N é um número par. 2n, desculpa, n mais 1 é um número ímpar, tá? Porque se isso é um número natural, o sucessor de um número par é sempre um número ímpar. A gente trabalha com a sequência. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho o número ímpar, par, ímpar, par. Daí eu posso concluir que o zero é par, pessoal? Seguindo essa lógica, sim. Tá? Bom, continuando aqui. Então, se eu tenho um número par e o próximo número é natural, né? Ou seja, eu vou somar mais um, o próximo vai ser ímpar. Então, obrigatoriamente, se n é par, n mais 1 é ímpar. Bom, consecutivamente, eu posso pensar que 2n, ele é par. E isso daqui, pessoal, não é porque ele é par aqui, não. Vale para qualquer número. Porque o que garante o número ser par? Ele ser divisível por 2. 2n sempre dá para dividir por 2. Então, 2n vai ser par em qualquer hipótese, tá? Trabalhando com números inteiros. Continuando, porque essa definição de par ímpar é só para número inteiro, tá, pessoal? Bom, se 2n é um número par, o sucessor dele vai ser ímpar. Por que eu preciso disso, professor? Porque eu preciso saber aqui, ó, caracterizar esses expoentes aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Se 2n é par, a resposta é positiva. 1 elevado a qualquer coisa é 1, então a resposta vai ser mais 1 aqui. N é par. Então, vai acontecer a mesma coisa. O expoente aqui é par, a resposta é positiva. Vai ser mais 1. Aqui, ó,
é ímpar, vai manter o sinal da base. Então, a base está negativa, vai ficar negativo. Aqui, ó, é par. Então, o resultado aqui é ímpar. O resultado aqui vai manter o sinal da base, então vai ficar menos 1. Com esse menos aqui fica mais. Então, eu passo a ter isso daqui, pessoal. Ó, de novo. Usa até azul aqui para ficar mais bonitinho. Ó. Par, par. Resposta positiva, resposta positiva. 1 e 1. Aqui, mantém o sinal da base negativo. Negativo com positivo dá negativo. Aqui, ó, é ímpar. Mantém o sinal da base. Negativo com negativo, positivo. Tá? E como as bases são sempre em 1, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, esse termo vai cancelar com esse, a minha resposta vai ser 2. Ok? Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios. Se vocês consideraram que essa lista ficou um pouco grande, essa aula ficou um pouco grande, depois a gente conversa, manda mensagem, eu vou ajustando de acordo com o desempenho de vocês. Ok, pessoal? Então, no mais, ó, muito obrigado. Que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana, né? Já que a gente só vai ter aula semana que vem. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.